Tranquilo? Vamos lá, esse aqui é o segundo vídeo de processo penal. Eu vou tratar dele de inquérito, tá? Só duas considerações iniciais antes de começar o tema. Eu tinha falado num vídeo anterior que eu ia entregar sempre os vídeos até terça-feira e o simulado até sexta. Só que o que acontece? Eu esqueci de um detalhe. Os vídeos precisam ser compactados, tá? E aí, para compactar, uma pessoa responsável demora uns dias. Então não tem como prometer que eu vou entregar até terça-feira toda semana. Eu consigo comprometer, conforme a propaganda inicial, que vão ser 4 vídeos por semana. Até sexta-feira a gente entrega os 4 vídeos, tá bom? Eu acho difícil alguém estar acompanhando exatamente assim a publicação, né? Mas de qualquer forma, fiquem tranquilos que toda semana vão ter 4 vídeos e vocês podem utilizá-los como roteiro de estudo, tá legal? Outro ponto, gente, que preciso esclarecer, que um aluno veio me perguntar se todo vídeo eu não iria falar no final de exercício e jurisprudência. Gente, olha só, o que eu faço? Eu falo para vocês os pontos mais importantes e todo o tema, quando é aplicável, né, se não for medicina legal, por exemplo, ou um tema que não exista exercício ou jurisprudência, não vai ser o caso, mas todo tema que trouxer alguma jurisprudência ou exercícios sobre eles, eu vou trazer para vocês, eu vou colocar no meio da explicação ou destacar. Não necessariamente eu vou colocar sempre no final falar dos exercícios. Eu olho todos os exercícios que tem de 2017 ou 2018 para cá, tá? E destaco o que é mais importante em cada um deles, tá legal? Mas não necessariamente eu mostro para vocês, olha, estou falando sobre exercícios. Eu falo ao longo da explicação, tá entendido? Beleza? Vamos lá então para o tema de hoje, gente. Inquérito. Naquela ideia de destacar o mais importante. O que eu posso dizer sobre inquérito? Tá? É um tema, primeiro, talvez assim, o que eu tenha mais certeza que vai ser uma questão de prova. Como uma prova de delegado não vai trazer uma questão sobre inquérito? A gente sabe que tem vários temas que são muito quentes para essa prova, né? Mas inquérito é o de maior certeza, pelo menos até agora, das gravações que eu já fiz, o de inquérito é o de maior certeza de incidência na prova. Tá? Objetiva, discursiva e oral. Beleza, gente? Então vamos lá. Bastante atenção nesse tema. Não é muito difícil, mas tem alguns pontos que a gente precisa destacar até dos examinadores. Tá? Já vou falar aqui o que eu acho mais importante. E, de qualquer maneira, vocês têm que estudar e decorar bem alguns pontos. Vamos lá, então? Noções iniciais que eu posso destacar. Qual é o conceito de inquérito? É um procedimento administrativo de cunho inquisitório, presidido privativamente pela autoridade policial e com o escopo de carrear, eu estou lendo aqui, justa causa a deflagração da ação penal. Conceito do Paulo Rangel. Então vamos lá. Quem destaca? Procedimento administrativo 1. Somente a autoridade policial, se for inquérito policial, né? Somente a autoridade policial pode presidir. O objetivo dele é carrear justa causa a ação penal e é um procedimento de cunho inquisitório, tá? Aqui a gente tem lineadas, algumas já fala de algumas das características, mas eu vou destacar uma a uma para vocês na sequência, beleza? Esse é o conceito do Paulo Rangel. Quais são as funções do inquérito policial? Preparatória, óbvio, ele prepara elementos informativos para a futura ação penal, e preservadora. Por quê? Ele evita denúncias infundadas, né? A gente também preserva um mínimo, tem garantias mínimas para o indivíduo que ele não vai ser processado sem que haja uma investigação preliminar, né? Uma análise mínima dos elementos informativos, tá bom? Mais uma questão, mais um ponto de considerações iniciais, né? Vício do inquérito e nulidade. É um tema batido. A gente sabe que nulidade do inquérito não gera nulidade do processo, em regra, né? Mas eu só vou destacar aqui a posição do Paulo Rangel, que te ajuda a fundamentar. Ele diz o seguinte: se o inquérito policial é um procedimento administrativo, é um conjunto concatenado de atos administrativos. O ato administrativo se submete à legalidade. Se não respeita, se há uma nulidade, há uma ilegalidade,
aquela prova, aquele ato deve ser considerado nulo, mas isso não vai contaminar o processo, porque o processo tem regras próprias, né? E o próprio inquérito policial é dispensável. Então, se de alguma outra maneira eu conseguir produzir aquela prova no processo, se tiver alguma forma de sanar, né, esse vício, tudo bem, não vai gerar nulidade do processo. Legal? Então, vamos lá. Último ponto de considerações iniciais que eu queria falar para vocês. Princípio do delegado natural e inamovibilidade. É importante que o professor Carlos Eduardo e o professor Paulo Rangel têm posição sobre isso. Eles falam sobre isso. Tá? Eu vou destacar aqui quais são os pontos principais sobre isso. A gente sabe que o delegado não é inamovível e a doutrina majoritária não entende que existe o princípio do delegado natural. Tá? De acordo com a doutrina majoritária, não há que se falar em princípio do delegado natural e a gente sabe que a lei não garante a inamovibilidade. Mas o Paulo Rangel diz o seguinte: a avocação, a redistribuição e a remoção de inquérito, de investigações, né? Ela tem que ser excepcional e devidamente fundamentada. Então caberia até mandado de segurança do delegado que perdesse a atribuição para investigar determinado caso. Né? Se o seu chefe fala lá, olha, sai, agora sou eu, ele tem que fundamentar. Ele sabe que a lei 2.830 ela trouxe nos seus artigos, só dar uma olhada aqui que eu não lembro de cabeça, mas artigo 2º, parágrafos 4º e 5º, tá? Ela trouxe a previsão de que a remoção, de que deve ser fundamentada. Então, o Paulo Rangel ele destaca isso no seu livro, que não existe mais a remoção por necessidade de serviço, né? Caberia mandado de segurança se houvesse uma vocação, uma redistribuição, uma remoção sem qualquer fundamento, sem qualquer fundamentação, tá? Aí é interessante saber que ele tem essa posição que é muito boa para o delegado de polícia, né? E aí ele diz o seguinte, ele defende que a lei 12.830 deveria ter ido além e previsto a inamovibilidade, tá? Se o delegado fosse titular de uma delegacia, ele teria 2 anos na mobilidade, só sairia dali se ele quisesse e fosse aprovado pelo conselho, entendeu? Aí a gente tem que destacar, isso aí não é lei, não é posição jurisprudencial, é só algo que ele acha que a lei poderia chegar nesse ponto. Então, para uma prova discursiva, ainda não é para essa prova objetiva, mas para uma prova discursiva é interessante saber esse posicionamento. Legal? Já o professor Carlos Eduardo Rangel, ele tem um artigo sobre o princípio do delegado natural. E ele fala o seguinte, ele tem as seguintes premissas. De novo, interessante para a segunda fase, tá? Mas eu já vou falar aqui, já que eu estou tratando do tema inquérito e atribuições do delegado, é interessante eu já citar. Ele tem um artigo, você pode olhar lá no Instagram, que eu coloquei o link para o artigo, tá? No Instagram do curso Delta Uni. E aí você vai ver que ele tem algumas premissas. Ele diz que deveria ser respeitado o princípio do delegado natural porque a gente está num Estado democrático de direito. Então, o delegado está ali porque teve alguma determinação, né, alguma norma, alguma portaria, sei lá, alguma publicação nesse sentido, e aí ele tem que ser mantido naquele local porque ele tem atribuição prevista em lei ou em alguma determinação da administração. E aí isso garante, né, se evita, né, respeitando o princípio do delegado natural, evita-se uma arbitrariedade, garante o respeito à lei 2.830, né, a gente evita perseguição. Aí ele trata disso muito bem e eu acho que vale a leitura principalmente na segunda fase. Legal, galera? Vamos passar aqui porque eu acho que não é um ponto tão importante assim para a primeira fase. Depois, numa preparação de segunda, eu explico melhor. Vamos lá. O último ponto de considerações iniciais sobre o inquérito e atribuições do delegado de polícia. É cabível a arguição de suspeição contra o delegado de polícia? Questão batida, mas eu preciso falar aqui. Artigo 107 do CPP. Vou ler. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito,
mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Então você não pode ter uma arguição de suspeição, mas a autoridade policial tem a obrigação de se declarar suspeita se houver algum motivo. Tá legal? Aí você vai ver quais são os motivos legais lá no CPC. Novo CPC. Beleza? Outro ponto aqui. Características do inquérito policial. Segundo ponto da aula de hoje. Quais são as características? Vou citar, de acordo com não só o material do professor Paulo Rangel, vou citar as características que ele fala e trazer outras que não estão no livro dele, mas que a gente sabe que ele não teria como ser contra. Tá bom? Primeira, inquisitorial. A gente sabe que essa é uma característica do IP, e eu falei lá na aula de sistemas processuais que o professor Carlos Eduardo ele justifica a inquisitoriedade, a característica de ser inquisitório, pela gestão da prova, que está nas mãos do delegado. Né? Cuidado só com essa ressalva, mas todos concordam que é inquisitório. Só que o Paulo Rangel ele diz que não há que se falar em contraditório pela defesa. Tá? Depois eu vou falar outra característica que leva a isso, mas ele diz que sequer haverá um contraditório em algumas situações. Então não há que se falar em direito de defesa. É diferente do professor Carlos Eduardo. Ele diz que sempre que possível haveria para defesa sim. O investigado ele tem direito de se manifestar, de apresentar as suas razões. Ele vai ser ouvido no inquérito, por exemplo. E aí ele acha pobre falar apenas que não existe ampla defesa por causa daqueles conceitos, aqueles nomes trazidos pela Constituição que eu falei na aula de sistemas processuais. Se tiver em dúvida, volta lá, tá? Para pesquisar. Mas assim, caiu na sua prova. É uma característica? Tá? Isso é mais importante para a prova objetiva. Na prova discursiva você vai ter espaço para discorrer se há ou não contraditório e ampla defesa. Legal? O inquérito, segunda característica do inquérito, formal, artigo 9º e 405, parágrafo 1º do CPP. Tranquilo. Sistemático. O Paulo Rangel fala que o inquérito deve ser organizado de uma forma que os documentos, né, o inquérito deve seguir uma documentação, uma ordem lógica, uma reconstrução lógica dos fatos. E aí eu de novo faço uma remissão para a primeira aula, que ele fala que no processo penal há, na verdade, uma reprodução simulada dos fatos em juízo. Então, o inquérito, como ele fomenta a ação penal, ele deve ser sistemático, deve ser organizado de uma forma lógica, tá? Uma sequência lógica, ele deve trazer uma sequência lógica dos fatos. Legal? E aí, uma outra característica, estou na quarta característica já. Falei do inquisitório, formal, sistemático, e agora a quarta característica, unidirecional. O Paulo Rangel diz o seguinte: o inquérito policial ele tem um único escopo, uma única direção. Apurar, na verdade, as infrações penais. Ele serve única e exclusivamente à apuração das infrações penais. Então, ele é unidirecional, na visão do professor Paulo Rangel. E aí não cabe, nesse ponto ele fala que não cabe ao delegado de polícia emitir juízo de valor. Ele deve verificar, ele deve analisar a tipicidade do caso, mas isso não tem a ver com juízo de valor. Ele trata lá, tem inquérito tem relatório que parece uma sentença penal ou uma denúncia. Ele diz isso, que não cabe o juízo de valor. Ele vem do MP, ele é desembargador, vem do MP, então ele tem essa posição. Mas, se vier na sua prova que é unidirecional, beleza. Que o delegado não deve emitir juízo de valor, estaria certo de acordo com o professor Paulo Rangel, né? Na prova objetiva. Mas na discursiva, você vai ter que ter capacidade de fundamentar em outro sentido também. Porque a gente tem a Lei 12.830 de novo, falando no parágrafo 6º do artigo 2º, que o indiciamento ocorrerá por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica. Então, assim, e a lei, por exemplo, 12.343, no artigo 52.1, fala que vai justificar as razões que levaram à classificação do delito. Então, assim, como não emitir um juízo de valor? Né? A gente faz
a atividade do delegado de polícia, ela restringe direitos. Você vai, às vezes, determinar uma prisão em flagrante, você vai arbitrar uma fiança, você vai representar por cautelares, por prisão preventiva, por prisão temporária, você vai restringir direito. Como não emitir um juízo de valor em alguns momentos? Aí eu acho que você pode ponderar isso numa prova discursiva. Mas aqui, eu estou falando das características, e se cair como unidirecional, que serve unicamente a apuração das infrações penais, está no livro dele, você pode dizer que está certo. Tá bom? Quinta característica, sigiloso. Sigiloso, óbvio, né? Não tem muito o que falar sobre isso, a gente sabe que tem a súmula vinculante 14 e o artigo 7º, parágrafo 12 do Estatuto da OAB. Tá? Cuidado só que não é necessário, em regra, que o advogado tenha procuração para ter análise do inquérito. Tá? Só que se ocorrer sob segredo de justiça, se tiver algo relacionado à intimidade do investigado, deve haver autorização do investigado para que o advogado tenha acesso. Beleza? Outro cuidado aqui nesse ponto sobre a característica de ser sigiloso. Artigo 23 da Lei 12.850 de 2013. Tá? Cuidado com esse artigo, leia lá. Pode cair a literalidade dele de acordo com a Lei 12.850, literalidade do artigo 23. Leia que provavelmente você não prestou muita atenção nesse artigo. Sexta característica, discricionariedade. O delegado pode optar em ir por um caminho ou por outro, não precisa seguir exatamente a lei, não traz um roteiro para ele que ele tem que seguir no inquérito. Ele pode optar por investigar por um ponto, investigar por uma maneira, por outra, colher elementos informativos num determinado momento ou no outro, entendeu? Então ele é discricionário. Ele é dispensável, a gente sabe que se o Ministério Público já tiver justa causa por outros meios, o inquérito é dispensável. É indisponível, outra característica, indisponível, ele é dispensável, porém indisponível. Uma vez instaurado, não pode ser arquivado pela autoridade policial. Né? A gente vai falar sobre arquivamento depois. Ele é oficioso, ou seja, a autoridade policial toca de ofício, não precisa de provocação da parte para que ele toque, como é no caso de um processo judicial, né? E ele é oficial. Por quê? Existe um órgão oficial, o delegado de polícia, a autoridade policial, previamente previsto na lei, né? Instituído por concurso público e nomeado por concurso público, e aí ele é uma autoridade, ele é um órgão oficial. Então, desculpa, ele não é um órgão oficial, ele é uma autoridade policial que compõe um órgão oficial. Então, uma característica do inquérito é que ele é oficial. Tá legal? Próximo ponto, formas de instauração do inquérito policial. Tá? Eu não vou falar de todas as formas aqui, eu só queria fazer uma consideração. Notícia crimes pode ser uma coisa decoreba que é na sua prova. Notícia crimes é o gênero, né, na qual o delegado obtém conhecimento da infração penal a partir da atividade dele mesmo, de ofício, né, diretamente, ou de forma imediata por delácio crimes, por qualquer do povo que leva ao conhecimento da autoridade policial um fato criminoso, ou uma infração penal, sendo mais técnico. Né? Tá certo? Então a gente tem a notícia crimes, gênero, que pode ser direta ou indireta, e tem a delácio crimes. Delácio crimes é alguém do povo, é uma espécie da notícia crimes, quando alguém do povo leva o conhecimento da autoridade. Então, delácio só imediata. Notícia crimes pode ser imediata ou mediata. Cuidado com isso aí. Tá? Bem fácil, mas cuidado. Outro ponto. Prazos para a conclusão do inquérito policial. A gente sabe que se estiver preso, o prazo é penal. Sugiro que você olhe essa tabelinha perto da prova. Não é muito a cara da prova do Rio, acredito eu, dessa prova, dessa banca de agora. Mas, como eles querem cobrar o que tem a ver com a vivência do delegado, com a prática, pode ser que caia uma questão sobre os prazos para a conclusão do inquérito. A gente sabe que o CPP fala de 10 dias se improrrogável se estiver preso, 30 dias prorrogável mediante autorização do juiz se estiver solto. Polícia, se for inquérito de competência da Justiça Federal, 15 mais 15, mediante autorização judicial, essa prorrogação tem que ter autorização judicial se estiver preso, e se estiver solto, 30, mais quanto o juiz der
a partir de um pedido, né, de prorrogação. Lei de Economia Popular traz 10 dias preso, 10 dias solto. Lei de Drogas traz 30 mais 30, 90 mais 90, né? Preso e solto, 30 mais preso, 30 mais 30, solto 90 mais 90. Prisão temporária, 30 mais 30. Tá legal? Só para você ouvir aqui, te ajudar a assimilar, mas eu quero que você olhe essa tabelinha, leia antes da sua prova. Tá bom? Gente, outro ponto, arquivamento. A gente sabe que o artigo 28 ganhou nova redação com pacote anticrime. Eu vou gravar um vídeo ou dois sobre o pacote anticrime, mas agora o artigo 28 está com a sua eficácia suspensa por decisão do Fux. Tá? Então, o que você vai escrever na prova? O que vale hoje. O que você vai marcar na prova é o que tá válido hoje. O antigo artigo 28. Só que eu cobraria, se eu fosse montar esse edital, eu colocaria expressamente que é possível cobrar o que está previsto no pacote anticrime, mesmo que esteja suspenso. Eu colocaria essa ressalva. Tá? Porque a pessoa tem que saber. Ela tem que ter conhecimento sobre isso. E aí a gente sabe que agora não é mais... vai ser arquivado, o juiz manda para o PGJ, não é mais assim, né? Decisão, o primeiro e última palavra cabe ao MP. Mas a gente tem hoje o que está válido é o antigo artigo 28. Beleza? O que eu tenho para destacar, além disso, sobre arquivamento? Arquivamento implícito. Já caiu na prova passada, até na prova discursiva, mas é bom saber. O Paulo Rangel diz o seguinte: artigo 28, se tiver, pensando ainda no antigo artigo 28, né? Se houver, se o MP deixar de falar sobre fatos ou investigados, e o juiz cochilar também, pode haver arquivamento implícito. Se o juiz não cochilar, ele vai mandar para o PGJ. Se o juiz cochilar, pode haver arquivamento implícito. A gente sabe que o arquivamento implícito é aquela hipótese em que o MP ele deixa de denunciar sobre fatos, né? Arquivamento implícito objetivo. Ele deixa de falar sobre alguma infração penal que tenha sido apurada no inquérito, ou arquivamento implícito subjetivo. Ele deixa de falar sobre algum investigado, ele deixa de denunciar algum investigado. Tá? Tem essas duas espécies de arquivamento implícito. E aí a gente sabe que o Paulo Rangel diz que é possível haver se o MP deixar de denunciar e o juiz também cochilar. Tá legal? Mas isso vai ser modificado caso haja nova decisão do STF que retire a suspensão da eficácia do artigo 28. Legal? Do novo artigo 28. Outro ponto sobre arquivamento. Arquivamento indireto. Você sabe o que é o arquivamento indireto? É a hipótese que o MP deixa de denunciar alegando incompetência do juízo. Tá? Sobre isso não há maiores discussões. Ainda sobre o último ponto sobre arquivamento. Artigo 7º da Lei de Crimes contra a Economia Popular. Já falei lá no primeiro vídeo que ele diz que é um exemplo de resquício do sistema inquisitivo no processo penal. E ele diz que uma leitura constitucional a esse artigo 7º é que, na verdade, o juiz deveria remeter ao PGJ e não recorrer de ofício. Tá? Só isso mesmo. Falei de arquivamento, vamos falar rapidamente aqui de encerramento anômalo do inquérito policial. Como pode se encerrar de forma diferente o inquérito policial, sem ser por arquivamento, sem ser por remessa por relatório, né? Como ele pode se encerrar de forma anômala? Por trancamento, através de habeas corpus ou mandado de segurança. Quando pode acontecer isso? Se houver manifesta tipicidade da conduta, prescrição, alguma ilegalidade do inquérito que gere a sua nulidade total, e aí o inquérito pode ser trancado por HC ou MS, tá bom? Eu falei de arquivamento, formas de encerramento anômalos, e agora eu vou falar sobre desarquivamento. Esse tema, gente, é interessante, tá? Tem bastante coisa do Paulo Rangel para você saber, que é diferente um pouco da maioria, tá? Ele diz o seguinte: o arquivamento não faz coisa julgada, tá? A gente aprende lá nos manuais, nos outros manuais, que existem
existem algumas causas de arquivamento que gera coisa julgada sim. A gente sabe que outras causas, não. A gente sabe que tem decisão do STF no sentido do STJ em outro, por exemplo, sobre excludente de licitude. Se for arquivado por excludente de licitude, o inquérito para o STF faz coisa julgada material, para o STJ não, ou ao contrário, não lembro. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui? Para o Paulo Rangel, não faz coisa julgada. Tá? Ele diz que o arquivamento é o encerramento do inquérito diante da ausência de bases sólidas para o oferecimento da denúncia. Então, concluindo, já que é o encerramento por ausência de bases sólidas para o oferecimento da denúncia, não há que se falar em coisa julgada. Legal? Então, se o arquivamento não faz coisa julgada, para desarquivar, basta o quê? Artigo 18 do CPP. Notícia de provas novas. Né? Para ver o desarquivamento do inquérito. Para quem de quem é a atribuição para o desarquivamento? De acordo com o Paulo Rangel, deveria ser algum órgão de execução, mas a gente sabe que no Rio, por exemplo, é o PGJ que arquiva. Tá? Que desarquiva. Perdão. Que arquiva também, né? Ele tem a última palavra, ele desarquiva, ele arquiva, então ele desarquiva também. PGJ, tá? Artigo 39, inciso 15 da Lei Complementar 106 de 2003. Beleza, gente? Agora, uma coisa é para desarquivar. Artigo 18 do CPP, notícia de provas novas. E para denunciar? Para denunciar é diferente. A gente tem que ter provas novas. Novas provas. Súmula 524 do STF. Não confunda o requisito para denunciar com o requisito para desarquivar. Tá? Para denunciar eu preciso de novas provas e é uma condição de procedibilidade. Tá legal? Só mais um ponto ainda sobre o desarquivamento. O Paulo Rangel, ele fala de provas, ele explica, ele conceitua de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele fala de provas substancialmente novas e provas formalmente novas. Substancialmente nova, para ele, é aquela prova que já existia, mas não foi produzida, mas que tem o poder de realmente modificar o andamento de uma investigação, uma conclusão de uma investigação, né? Ele fala que muda por completo o quadro probatório. E uma prova formalmente nova é só aquela que já existia, mas não foi produzida no inquérito ou no processo. Na verdade, prova, a gente só fala em processo, né? Mas um elemento informativo que não foi produzido no processo, mas que não necessariamente vai mudar. Vou dar um exemplo. Uma testemunha que não foi ouvida, mas que ela não muda nada no fato. O depoimento dela pode gerar uma prova, né? Só que se não mudar o quadro probatório, ela é só formalmente nova, não substancialmente nova. Cuidado com essa classificação. Substancialmente nova e formalmente nova, tá bom? Ele classifica um pouco diferente aí. E ele diz que para gerar uma denúncia e até o desarquivamento, a gente teria só seria possível se fosse uma prova substancialmente nova. Legal, gente? Próximo ponto aqui, rapidamente. TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Paulo Rangel diz que é ato privativo do delegado de polícia, diferente de alguns doutrinadores, é ato privativo, tá? De acordo com decisões dos tribunais superiores, Paulo Rangel é um ato privativo do delegado de polícia e, se não for respeitado, ou seja, outra autoridade diferente do delegado de polícia fizer um TCO, ele deve ser declarado nulo, tá? E pode haver impetração de habeas corpus. Beleza? Próximo ponto. Indiciamento. Indiciamento, ele pode ser feito, isso pode ser questão de prova objetiva. Até que momento? Até o início da fase processual. Quem faz o indiciamento? Apenas o delegado de polícia. Juiz e promotor podem requisitar o indiciamento? Não, não podem. Tá? E juiz e promotor podem ser indiciados? Também não. Legal? Só isso que eu queria falar sobre indiciamento. E sobre desindiciamento, o que eu posso falar? Que quem determina o desindiciamento pode ser o delegado de polícia de ofício. Ele indiciou, depois ele percebe que não tem elementos informativos para tanto, aí ele desindicia. Ou o juiz, se houver uma ilegalidade, pode determinar o desindiciamento. Beleza?
Outro ponto. Destinação do IP, do inquérito policial. Eu vou fazer as considerações aqui e uma conclusão para vocês. Considerações. Artigo 10, parágrafo 1º do CPP. Deve ser remetido ao juiz. No Rio, a gente sabe que a tramitação é direta. Delegacia, MP. Teve manifestação do STF entendendo que a norma do Rio é inconstitucional porque... Manifestação, tá? Do Joaquim Barbosa, dizendo que é inconstitucional porque o CPP fala diferente. Não que o tema seja... de acordo com o sistema acusatório, seria até salutar que fosse direto para o MP. Mas a gente sabe que o CPP fala de uma forma diferente. Então, haveria uma inconstitucionalidade aí nessa norma do Rio de Janeiro. Só que hoje, como acontece? Tramitação direta, tá? Entre delegacia e MP. Aí a gente tem que ter cuidado de como vai vir na sua prova. Vai falar sobre o juiz das garantias, vai falar sobre como é na realidade no Rio de Janeiro, vai falar se já houve decisão, já houve algum posicionamento do STF sobre isso. Cuidado como vai cair na sua prova, como o CPP diz. Então veja o enunciado para ver qual é a resposta que você vai dar. Tá? Eu disse tudo que você deve saber sobre esse ponto, e aí você vê como você vai responder na sua prova. Legal? Cuidado com o artigo 19 do CPP. Se for ação privada, né, crime de ação penal privada, aí ele vai ficar à disposição, vai ser remetido ao juiz e vai ficar à disposição das partes quando eles requererem o inquérito. Tá bom? Observações aqui finais sobre denúncia. Eu vou falar aqui rapidamente sobre denúncia porque o Paulo Rangel trata desse tópico, e aí, para não esquecer de falar mais adiante, eu vou falar agora. É possível que a denúncia seja parcialmente rejeitada? Para o Paulo Rangel. Se você pode o mais, você pode o menos. Tá? Só essa consideração. E ele diz também que não há que se falar em dúvida para a sociedade no momento da denúncia. Por quê? A gente vive sob um Estado democrático de direito. Então, se não há justa causa, a denúncia deve ser rejeitada. Tá? Não há que se falar no princípio do indúbio pro sociedade. Legal? Último ponto do vídeo de hoje, gente. Detetive particular. Pode ser que o seu edital não foi publicado ainda no edital. Pode ser que o seu edital traga essa lei 13.432 de 2017. E aí eu resolvi falar aqui, rapidamente. Sei lá, eu acho que tem que estar previsto no edital essa lei, porque detetive particular é um tema totalmente conexo com a atividade do delegado de polícia. Detetive particular, ele pode participar de diligências? Óbvio que não. Diligências policiais? Óbvio que não. Mas eles podem fornecer elementos para a investigação? Podem. Artigo 5º da Lei 13.432 de 2017. Vou ler aqui. O detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante, tá? E a gente vai no parágrafo único. O aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo. Então a gente sabe aqui 3 conclusões sobre o detetive particular. Ele participa de diligências policiais? Nunca. Ele pode colaborar? Pode. Quem aceita isso? O delegado de polícia. E quem expressamente autoriza que ele passe para o delegado de polícia? O contratante. Tá bom? Artigo 5º da Lei 13.432 de 2017. Gente, essas foram as considerações sobre o inquérito. Dei, obviamente, muita atenção, total atenção. Gastei um dia só para estudo de inquérito. Eu gastaria, porque vai cair na sua prova. Tá legal? Um abraço e até o próximo vídeo.